Caim se casou com uma de suas irmãs e Deus permitiu? Deus consentia com o incesto? Nós vamos responder essa pergunta hoje aqui no Em Frente Responde, depois da vinheta. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente Responde, aqui na TV Cultura e também nas redes sociais. Olha, se você está na rede social, não esquece de entrar lá no YouTube e se inscrever no canal Em Frente Responde. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você vai ter uma programação com uma resposta a uma pergunta que pode estar te intrigando há muito tempo. O que será que a Bíblia diz sobre determinada coisa que você quer saber? Pois aqui eu quero te ajudar e te trazer uma resposta para que você possa ter paz, porque dúvida é uma coisa que incomoda, certo? Se você tem alguma dessas dúvidas, você pode fazer uma pergunta para nós aqui no 43 99147 5007. 43 99147 5007. E aí nós vamos te responder aqui no ar, tá bom? De repente dizemos até o teu nome. Você pode então fazer a pergunta também nos comentários aqui do YouTube. Hoje eu quero fazer trazer a seguinte resposta para uma pergunta que, por conta aí do advento da novela da TV Record, né, Gênesis, né, acaba levantando alguns questionamentos. E eu tenho sido muito perguntado a respeito da veracidade, ou então do entendimento de algumas coisas que as pessoas estão vendo e assistindo. Não estou aqui para fazer nenhuma análise da novela, da TV, eu não tenho condições de fazer isso, eu não sou analista dessas coisas. Eu sou um pastor formado em teologia, filosofia, sociologia, posso te dar algumas respostas naquilo que eu leio e faço de interpretação dos textos da Bíblia, a palavra de Deus. A pergunta que está no ar, queridos, é essa. Adão e Eva se casaram, tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e Deus disse para Adão e Eva lá no início ainda: crescei e multiplicai-vos. Havia então Adão e Eva, tiveram Caim, tiveram Abel, e aí o Caim matou Abel em Gênesis 4, e diz a Bíblia, eu estou abrindo aqui a palavra de Deus em Gênesis 4, aonde tudo isso aconteceu. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E assim vai, isso é o versículo 17. Caim se casou? Como assim? Não era só Abel e também o Caim, e o Caim matou Abel? Como que pode? Caim foi para onde? Se encontrou com que mulher? Não foram criados Adão e Eva e dos dois, né, nasceram Caim e Abel? Queridos, vamos entender a Bíblia? A Bíblia não é um livro que esteja preocupado, além da conta, com as questões históricas, com as questões temporais. A Bíblia quer nos passar princípios de fé, de conhecimento de Deus. Então não adianta você ir na Bíblia e ficar procurando minúcia de detalhes. Até porque a Bíblia não daria conta de descrever toda a situação, toda a condição humana, tudo aquilo que Deus dizia, fazia, tudo que o homem fez e disse, não tinha como. Para você ter uma ideia, lá em Gênesis 25, há um versículo que eu vou citar aqui para você, em que o Isaac, casado com Rebeca, olha o que diz a Bíblia, queridos. Eu fico muito fascinado com este versículo que eu vou ler aqui para você, lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21, diz assim, olha, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, que ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Um único versículo, Gênesis 25, 21 diz, Isaac, diz o quê? Orou ao Senhor por sua mulher, por quê? Porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, ela, Rebeca, sua mulher, concebeu e deu à luz. Um único versículo. Mas eu vou te contar a história que o próprio texto diz, querido. A Bíblia diz que Isaac se casou, olha,
No versículo 20 diz, Isaac se casou com Rebeca aos 40 anos de idade. Ele se casou com 40 anos e, tendo se casado, descobriu que a mulher era estéril. Quanto tempo levou para ele descobrir essa esterilidade? Algum tempo, alguns anos. Ele então orou a Deus. Aí diz a Bíblia que Deus ouviu a sua oração e Rebeca concebeu. No único versículo diz que ele casou, que ele percebeu que a sua esposa era estéril, orou para que ela concebesse, e aí diz que Deus ouviu a oração e ela concebeu. Vamos dizer 5 fatos num único versículo. Só que Isaac se casou com 40 anos. E quando foi que ele teve os seus filhos? A Bíblia diz no versículo 26 de Gênesis 25. Depois nasceu o irmão, nasceu Jacó, depois nasceu o irmão Esaú. E depois que nasceu o irmão, a quem chamou Esaú, chamaram-lhe este. Então nasceram gêmeos no ventre de Rebeca. Então vamos ler o versículo. Depois nasceu o irmão. Este segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, da idade de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Você viu que no versículo 21 parece que tudo aconteceu. E muito rápido. Mas não foi. Isaque casou com 40 anos de idade. Percebeu que a sua esposa era estéril. Começou a orar e buscar a Deus. Nessa busca a Deus, Deus o ouviu. Nesse atendimento de Deus, ela concebeu e deu à luz. Mas quanto tempo isso levou? 20 anos. 20 anos estão registrados em apenas um único versículo da Bíblia. Por isso, olha, não queira achar minúcias e detalhes na descrição dos fatos bíblicos. Por quê? Porque você não vai encontrá-los. Simplesmente isso. Porque não daria conta de descrever. Imagina descrever tudo que Isaac passou por 20 anos enquanto buscava Deus para que Rebeca, sua esposa, engravidasse. A Bíblia não teria espaço para que nós pudéssemos ler. Então a nossa pergunta de hoje, Deus consentiu com o incesto de Caim? Porque, queridos, vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz, o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, que quer dizer humanidade. A semelhança de Deus o fez. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Veja que aqui ele já não está se referindo nem a Caim, nem a Abel. E o versículo 4 diz, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e teve filhas. Uma leitura rápida desse texto pode parecer que o Adão teve como primogênito Sete, o que você sabe que não é verdade. Lá em Gênesis 3, aliás, 3 eles caem, são expulsos do paraíso. Em Gênesis 4 a Bíblia diz que Adão e Eva coabitaram e deram à luz os seus filhos. O primeiro Caim, o mais velho, o primogênito, aparentemente, e o segundo Abel. Por que eu estou dizendo aparentemente? Estou dizendo aparentemente, queridos, porque a Bíblia diz que Adão teve filhos e teve filhas. E não era comum, não era corrente naquele tempo descrever as filhas. A Bíblia só cita 3 filhos de Adão pelo seu nome. Caim, o Abel e o Sete. Só esses 3. Os outros filhos e filhas, a Bíblia não fala. Além disso, as filhas, a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, o silêncio da Bíblia não quer dizer que algo não aconteceu. Tudo bem? A Bíblia se silenciar em relação a algo não quer dizer que aquilo não teria acontecido. Então, querido, muito claro que Adão teve filhas. Mas a Bíblia não se preocupava em citar as mulheres naquele período. Por isso, não se diz quem eram as filhas de Adão. Quando Caim, ele sai da presença de Deus, e diz a Bíblia, como lemos aqui no capítulo 4, que ele foi para a terra de Nod, se casou e teve ali seus filhos, você vai me dizer, mas quem era essa mulher de Adão se só havia Caim e Abel? Quem falou que só tinha Caim e Abel? Como eu te disse, a Bíblia não é uma descrição extensiva, completa dos detalhes dos fatos. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Pode ser que Adão tenha tido filhas
antes dos filhos homens. Mas como eles consideravam que os filhos seriam tidos por primogênitos e por aqueles que governariam a sociedade, etc., não foram citadas as irmãs. Mas aí você me diz, pastor, mas então quer dizer que se ele teve irmã e ele se casou com as suas irmãs, ou com uma delas, né? Se casou com uma delas, Deus consentiu com isso? Isso não quebrava a lei registrada lá em Levítico 18, que eu vou ler? Sim, existe uma lei bíblica contra o incesto, que diz assim, olha, no versículo 6 de Levítico: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descubra a nudez do teu pai e da tua mãe, porque ela é tua mãe. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, é teu pai. A nudez da tua irmã, e assim vai. Ou seja, a Bíblia é bem clara contra o incesto. Aí você vai me dizer, mas pastor, Deus deixou que Caim se casasse com a irmã dele, porque com quem que ele iria se casar, com quem ele teria filhos, já que estamos entendendo que as primeiras criaturas humanas foram Adão e Eva. Sim. Esses geraram os primeiros filhos na terra. Sim. Esses filhos primeiros gerados na terra, a Bíblia apenas conta, porque era uma história relevante, a história de Caim e de Abel. Depois o substituto de Abel, porque esse foi morto por Caim, o Sete, também vai ser citado, porque a sua história vai trazer algo relevante. Porque se a Bíblia então fosse citar minúcias de detalhe, não caberia em todo o livro. Portanto, nós não podemos entender que aqui estão registrados todos os detalhes. Agora, você volta a me perguntar, tá, mas Deus consentiu com o incesto de Caim? Se havia uma lei que dizia que não podia? Querido, me responda uma coisa, que lei? Em Gênesis capítulo 4, 5 ali, não havia lei. Não havia lei. Primeira coisa, a lei foi promulgada em Êxodo 20, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe as leis de Deus, ali os 10 mandamentos e toda a lei, inclusive esta que lemos de Levítico 18. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não descreve todos os fatos com detalhes. Então, sim, Adão e Eva tiveram filhas. E sim, houve relacionamento dos filhos com as filhas, para que houvesse a multiplicação. Não tinha outro jeito. Mas Deus consentia com isso? Deus consentiu. Mas não era algo, e continua não sendo algo, que agrade a Deus. A lei só foi promulgada em Êxodo 20. A partir de Êxodo 20, e aí o Pentateuco, ou seja, os 5 livros da lei, nós vamos descobrir a vontade de Deus e as suas regras, sejam cerimoniais, culturais, morais. E dentre as regras morais, havia esta que dizia: não descubra a nudez da tua irmã. Ou seja, relações sexuais entre familiares não agradavam a Deus. É tão sabido isso, querido, que a própria ciência vai afirmar, quando 2 familiares se juntam em relação sexual e produzem um filho, de modo geral este filho terá algum problema. Não é verdade? Sim, é verdade. Pode consultar aí toda a ciência médica e biológica. Além disso, então, queridos, não havia lei naquele tempo. A lei seria promulgada. E olha, toda vez que algo aconteceu, depois nós vamos falar sobre isso também, que outro caso, por que os homens podiam ter 2 mulheres naquele tempo? Quem disse que podiam? Tinham, mas não podiam. Caim se casou com uma irmã? Se casou. Teve filhos com ela? Teve. Isso aconteceu? Aconteceu. Isso podia acontecer? Pode acontecer. Pode continuar acontecendo? Não. E além disso, aqueles que fizeram algo que não era da vontade de Deus, vão trazer para si juízo, condenação, consequências ruins e desastrosas. Você tem um outro exemplo disso na Bíblia, lá em Gênesis 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando as filhas de Ló, as suas 2 filhas, perdem os noivos lá na destruição de Sodoma e Gomorra e ficam sozinhas com o pai, já que a mãe tinha se tornado uma estátua de sal. E o que elas fazem então? Embebedam o pai, têm relações sexuais com ele, para que elas possam ter filhos e assim a sua descendência seja multiplicada.
Deus permitiu? Isso aconteceu. Isso foi certo, justo e bom? Não, não foi. Mas isso permitiu que a descendência daquelas jovens fosse continuada? Sim. Mas olha o que diz a Bíblia, para que você saiba, então, em Gênesis 19, no versículo 36. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas. A mais nova também deu à luz a um filho que chamou Ben-Ami, que são os filhos de Amon até o dia de hoje. Querido, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que tanto os moabitas quanto os amonitas deram muito trabalho para o povo de Israel, para o povo de Deus. Por quê? Porque eram fruto de um incesto, eram fruto de uma relação que não agradava a Deus. Então, Deus consentiu com a multiplicação de Caim se casando com uma provável irmã, eu não posso afirmar porque isso não está escrito lá. Sim, Deus consentiu. Deus se agradou? Não, porque a descendência de Caim foi maldita na terra, trazendo problemas para a sociedade, inclusive até os dias de hoje. E a gente vê um outro caso parecido com as filhas de Ló, cujos filhos que nasceram também trouxeram consequências desastrosas. Então, Deus não é a favor do incesto, embora isso realmente tenha acontecido lá no início, mas entenda que, primeiro, a Bíblia não é uma descrição extensiva da história. Segundo, ainda não havia lei. E terceiro, aqueles que fizeram algo contrariando a vontade de Deus sofreram e receberam para si condenação. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, o Em Frente responde. Deus te abençoe.